Olá, eu sou a professora Marcela de Moura e essa é a nossa segunda aula sobre a fase 2 da terapia periodontal, a terapia cirúrgica. Se você ainda não viu a primeira parte, que é a parte de introdução à terapia cirúrgica, volta um pouquinho antes da gente continuar por aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar, na técnica cirúrgica, sobre incisões e manejo desse tecido. O que vamos falar hoje? Incisões, preparo do retalho, desenho do retalho, rebatimento do retalho, retração do retalho e posicionamento do retalho. As incisões são um corte ou ferida cirurgicamente realizados com lâmina de bisturi, bisturi elétrico, laser ou instrumentos semelhantes. Tradicionalmente, a gente utiliza o bisturi com lâmina fria ou bisturi normal. Mas outros podem ser utilizados também, um pouquinho menos comum, mas também é utilizado. Essas incisões servem para que a gente tenha um acesso cirúrgico. Então, elas devem ser bem planejadas, respeitando a anatomia e o objetivo cirúrgico. Cada caso é um caso. Eu não posso querer fazer as mesmas incisões para todos os casos. Então, eu tenho que avaliar o meu caso, planejar, muitas vezes fazer mesmo um desenho para que eu saiba exatamente qual incisão eu quero fazer, para que no meu momento cirúrgico, quando eu estou preparada para incisar o paciente, eu não fique na dúvida, fazendo um picote, ou então tendo que fazer uma incisão a mais, uma incisão que eu não tinha planejado, ou então eu planejei fazer pouca abertura do retalho e acabei lesionando esse retalho, rasgando ele, porque eu precisava visualizar melhor e não incisei, não relaxei corretamente. Então é importante que seja bem planejado. Não existe uma técnica ou abordagem cirúrgica que englobe todos os casos clínicos. Como eu falei, cada caso é um caso. E o movimento deve ser definitivo e contínuo, com a lâmina muito bem afiada. Esse é um detalhe importante, que a lâmina cirúrgica, ela perde corte com facilidade, especialmente quando a gente encosta ela no tecido ósseo. Então, se a gente for fazer uma cirurgia maior, que eu vou encostar em tecido ósseo, eu preciso fazer várias incisões, é bom que eu esteja preparada com mais de uma lâmina, caso necessário. Quais são os principais tipos de incisões em periodontia? Que eu vou falar cada um aqui para vocês. A incisão sulcular ou intrasulcular, bisel interno, bisel externo, a relaxante vertical e a relaxante horizontal. A incisão sulcular ou intrasulcular, ela é caracterizada pelo posicionamento da lâmina dentro do sulco gengival. Como a gente pode observar aqui, a lâmina está dentro do sulco. Então, se isso aqui fosse a minha lâmina, eu ia só passar ela dentro do sulco, livrando essas fibras do ligamento periodontal. Sem incisão de tecido mole, então eu não estou removendo nenhum tecido mole, eu estou só fazendo intrasulcular. O bisturi é inserido no sulco gengival, paralelo ao longo eixo do dente. Então, o meu dente está aqui, ele está paralelo ao longo eixo. Angulo em direção à crista alveolar, no meu osso, eu angulo levemente em direção à crista alveolar para que não corra o risco de fenestrar o tecido. E libera a inserção conjuntiva e o epitélio juncional. É importante destacar que tem preservação de todo o tecido queratinizado. Então, se eu tenho deficiência de tecido queratinizado, eu não quero removê-lo. E aí, se eu não quero removê-lo, a incisão intrasulcular é interessante. Nossa segunda incisão é a incisão em bisel interno. É um tipo de incisão utilizada para expor a superfície coronária dos dentes, reduzindo o volume tecidual excessivo. Então, se eu tenho um crescimento gengival, uma hiperplasia, talvez eu queira tirar um pouco desse volume de tecido. Eu faço, então, a incisão em bisel interno. O que consiste o bisel interno? O meu dente está posicionado. Aqui eu tenho a coroa e aqui o ápice. E o bisel interno, ele é direcionado para apical. Então, aqui a minha incisão é realizada de modo inclinado 45 graus no sentido corono-apical, para a crista óssea. E 45 graus ao longo eixo do dente. É importante observar que eu preciso ter uma ampla faixa de tecido queratinizado para fazer essas incisões. Porque se eu remover o meu tecido queratinizado e o final da minha cirurgia foi em mucosa, eu vou ter um problema maior depois, porque eu não vou ter gengiva queratinizada, que é a gengiva que vai proteger contra os traumas da alimentação, da escovação. Então é bom que eu tenha uma ampla faixa de tecido queratinizado para resolver fazer essa incisão em bisel interno, uma vez que eu vou remover esse tecido. Nossa terceira incisão é em bisel externo. É uma incisão que reduz externamente a espessura do complexo mucogengival,
acarretando na formação de uma área cruenta externa e, consequentemente, a cicatrização por segunda intenção. Então, enquanto aqui a cicatrização é por primeira intenção, o meu bisel está escondido para dentro do tecido e todo o tecido exposto é epitelizado, no bisel externo a gente tem uma área cruenta. Eu acho que tem uma foto aqui. Aqui, a gente resulta numa área cruenta de tecido. Então, o tecido conjuntivo fica exposto para posteriormente reepitelizar. É direcionado para a coronária. Então, se no anterior eu direcionava para apical, agora eu vou direcionar a minha lâmina para incisal, para coronário. Serve para eliminar bolsas, melhora contornos gengivais e não permite acesso ao osso subjacente. É importante observar se há ou não presença de defeitos infraósseos, porque existe também o risco de exposição radicular. Podem ser utilizadas lâminas normais ou aqui um bisturi de Kirkland ou bisturi de Orban. Então, voltando a esse caso, o paciente fazia uso de um aparelho ortodôntico e com o tempo e a má higienização, essa presença de biofilme acumulado ao redor dos bractes e nas interproximais resultou numa hiperplasia do tecido. Então, o tecido não cresceu por causa do uso do aparelho ortodôntico, ele cresceu por causa do biofilme que foi acumulado. Com esse acúmulo de biofilme, esse tecido fibroso, aí então o paciente não conseguia higienizar mesmo. Foi feita então a incisão em bisel externo, ou seja, voltado para a coronária, para remoção de toda essa faixa hiperplasiada. No momento do pós-cirúrgico, ele ficou então aqui cruento, com exposição de tecido conjuntivo, sem acesso ao osso. E aqui a cicatrização ainda está terminando de cicatrizar, uma cicatrização com 7 dias. O paciente já consegue higienizar melhor, ele pode melhorar essa escovação. Lembrando que se ele mantiver hábitos errados de higienização, o tecido pode hiperplasiar novamente. Incisão relaxante vertical. É uma incisão realizada para aumentar a mobilidade desse retalho periodontal. Então, além das incisões sulcular, bisel interno e bisel externo, pode ser feita uma incisão relaxante. Ela deve ser realizada nesse ângulo diedro ou ângulo de transição do dente. Não tanto na papila, não tanto no zênite, para não causar uma necrose da papila, nem uma retração na região. É perpendicular à margem gengival, vai além da linha mucogengival. É importante que ele ultrapasse essa linha da mucogengival para que o tecido tenha realmente mobilidade. Nos ângulos de transição dos dentes, igual eu falei, com acesso ao osso, então para que ele cause realmente a mobilidade do retalho, tem que ter o acesso ao osso e serve para quando a gente vai fazer reposicionamento do retalho. Então, lembrando, ele não deve ser realizado no meio da papila, nem no zênite. É importante tomar cuidado com cavidades pronunciadas, exostose e proeminências radiculares. Por fim, temos a incisão relaxante horizontal. Essa incisão, ela permite o avanço coronário, também mais uma vez eu vou conseguir trazer o tecido para coronário ou para a lateral do retalho, aumentando sua mobilidade. Ela é uma incisão no periósteo, na base do retalho. Então aqui, vou contextualizar para vocês, aqui temos alguns dentes, já foi feita uma incisão relaxante no ângulo diedro desse dente. O tecido já está aberto, aqui a gente tem osso, e ainda tem pouca mobilidade o tecido, então imagine, ele já foi aberto, tem pouca mobilidade, o que eu vou fazer é uma incisão relaxante, soltando um pouco mais esse periósteo para que o tecido tenha mais mobilidade para eu conseguir recobrir. Então, ajuda no fechamento primário, recobrimento radicular, recobrimento de membranas, e ele sempre é na direção mesiodistal. Falamos então de incisões, agora a gente vai passar para o preparo do retalho. O preparo do retalho é a separação ou secção do tecido de suas redondezas, exceto a base. Então, o que a gente vai ter de retalho? A gente tem como fazer um retalho de espessura total ou de espessura parcial. O retalho de espessura total é chamado também de retalho mucoperiósteo. E ele remove tecido epitelial, conjuntivo e o periósteo. Então aqui nessa figura a gente consegue observar. O osso está exposto, porque eu removi periósteo, conjuntivo e epitélio. Aqui a gente consegue observar bem, ó, o osso está totalmente exposto, certo? Então, retalho de espessura total. Nesse segundo caso, a gente tem retalho de espessura parcial.
ele deve ser realizado quando a gengiva é espessa. Em gengiva delgada é complicado eu separar isso, porque na espessura parcial ou dividido, eu vou remover tecido epitelial, vou descolar do osso, tecido epitelial conjuntivo e vou deixar na superfície óssea o periósteo. Não exponho o tecido ósseo, então, o periósteo permanece sobre o osso, eu removo ou descolo, abro o leito cirúrgico com conjuntivo e epitélio. Aqui a gente consegue ver que o periósteo permanece sobre o osso. Se a gente observar a figura anterior, é possível observar osso exposto, branquinho aqui, bem limpinho o osso. E aqui esse osso não está exposto. Tudo bem? Falamos então de preparo do retalho, vamos passar para desenho do retalho. Baseado no princípio do suprimento sanguíneo, esse desenho ele tem que obedecer uma proporção para que o retalho mantenha sua nutrição. A gente não vai remover o retalho, a gente vai abrir o leito cirúrgico, depois eu quero fechar, suturando, e que ele tenha suprimento sanguíneo o suficiente. Então, esse suprimento sanguíneo principal do retalho se encontra na base do retalho. É a partir daqui que o suprimento sanguíneo todo vai chegar até a papila e caminha em direção coronal. A razão recomendada entre a altura do retalho e sua base não deve ser maior que 2:1. Então, eu nunca devo ter uma altura maior que 2 vezes a minha base. Eu não posso fazer uma altura 3 com a base 1. O ideal é que a minha base seja sempre larga o suficiente para nutrir o meu retalho como um todo. Esse retalho ele pode ser posicionado de algumas formas. Como os retalhos pediculados, ele pode ser posicionado coronariamente, lateralmente. No exemplo de coronariamente posicionado, a gente tem a técnica indicada por Zucchelli, que são retalhos sem incisões relaxantes. Então, ele não faz nenhuma incisão relaxante, não ultrapassa a mucoperiósteo, hora nenhuma, e ele fez um desenho específico de incisão, e é bem interessante a gente avaliar cada incisão, lembrando que cada caso é um caso, e a gente não necessariamente vai usar tudo da mesma forma. Depois a gente faz uma aula mais detalhada sobre cada tipo de incisão. Vamos passar então para o rebatimento do retalho. O rebatimento do retalho deve ser feito numa elevação pouco traumática. A cirurgia por si só já é um trauma. Eu quero que esse trauma seja o mínimo possível. Eu preciso usar um descolador de periósteo afiado, direcionado abaixo do periósteo. Então, se eu vou fazer um descolamento mucoperiósteo, um descolamento total, eu tenho que chegar abaixo do meu periósteo. Se eu for fazer um retalho dividido, então eu tenho que dividir ele com lâmina. Eu não consigo dividir com o descolador de retalho o periósteo do conjuntivo. Então, o rebatimento do retalho com o descolador ele é feito para retalho total, que é o que a gente geralmente utiliza. Sempre contra o osso e usar uma força delicada. É importante que tenha uma força, mas que não seja uma força exagerada para não causar um rompimento do tecido. A falta de acesso ao campo operatório pode ser causado por um rebatimento inadequado do retalho. Por que eu coloquei isso aqui? É importante que a gente faça um rebatimento adequado para ter toda a visualização do meu campo cirúrgico, porque eu não tenho que ficar forçando, igual eu falei na parte da incisão, forçando o meu tecido, correndo o risco dele rasgar, dele se fragilizar, de eu não conseguir suturar muito bem. Então eu tenho que planejar corretamente, fazer todas as incisões para que eu tenha um acesso realmente, consiga descolar o meu tecido corretamente. Aqui na figura a gente tem um descolador removendo a região da papila e posteriormente, a gente geralmente descola a papila e posteriormente o restante do tecido. Sobre retração do retalho, que é o tópico 5, aqui a gente observa outro descolador e observe que ele está apoiando em osso. Então, esse retrator ele sempre tem que estar apoiado em osso para evitar que eu cause uma compressão no tecido e ele gere uma necrose, uma não circulação de sangue até esse local onde eu estou pressionando. Para evitar a compressão do tecido do retalho. A falta de acesso ao campo operatório é acometida por um rebatimento inadequado do retalho. Então, lembrando, a gente tem que rebater o retalho corretamente e retrair esse retalho. O nosso auxiliar fica ali segurando o retalho enquanto faço o procedimento, enfim. Então, a gente falou de rebatimento do retalho, retração do retalho e vamos agora para posicionamento do retalho. Dentro de posicionamento do retalho, a gente pode ter algumas opções.
O retalho pode ser posicionado coronariamente, lateralmente, apicalmente. Nesse caso da cirurgia, é uma cirurgia para recobrimento com a técnica semilunar. Foi uma técnica utilizada no doutorado de uma amiga minha em Piracicaba, Isabela, agradecer ela pelas imagens. E esse retalho ele é posicionado coronariamente, estendendo para a coronária da sua posição original. Então ele está em apical e a gente posiciona ele coronariamente para recobrimento radicular, enxerto de tecido conjuntivo ou membrana. O retalho pode ser apical, posicionado apicalmente, igual a figura que eu mostrei para vocês na aula introdutória. Há uma invasão do espaço biológico, depois ele é removido o excesso e esse retalho é posicionado apicalmente, ou seja, ele estava coronário e foi posicionado apical. Ele é distendido para apical da sua posição original, serve para eliminar bolsas e aumentos de coroa clínica, como é o realizado nessa imagem. O retalho pode ser ainda posicionado lateralmente, ele é colocado em um local lateral à sua posição original, para um sítio adjacente, para aumento de largura de tecido queratinizado ou recobrimento radicular. Agora a gente já falou de posicionamento do retalho também. Esse artigo é um artigo muito interessante, que ele fala sobre fatores chaves dentro do sucesso operatório dentro da periodontia. Então, esses fatores chaves pré-operatórios podem ser indicados como a higiene oral controlada e controle da infecção pelo paciente, ou seja, fase 1 da terapia muito bem feita e paciente motivado. O tabagismo influencia, então, pacientes com hábitos de fumo descontrolados, quanto mais cigarros ele fumar, ele tem um pior pós-operatório, uma pior cicatrização. E doenças sistêmicas também. Diabetes pode influenciar seriamente nos resultados da minha terapia cirúrgica. Fatores chaves na fase operatória, o desenho do meu retalho tem que ser muito bem determinado, tem que ter planejado corretamente. A mobilização e avanço do tecido. Então, se eu quero colocar um enxerto, recobrir uma região, e não fiz a mobilidade correta, não fiz as relaxantes corretamente as incisões, na hora que eu suturar, eu vou estar tensionando o tecido e ele vai ficar com tensão e logo ele pode romper e causar um insucesso do meu tratamento, deixando uma área isquêmica, por exemplo. E adaptação e estabilização. Então, se eu fiz um enxerto, por exemplo, se esse enxerto não está bem suturado, bem adaptado, eu posso ter uma mobilidade que vai causar uma necrose e eu vou perder esse meu enxerto. E fatores chaves pós-operatórios, as instruções pós-operatórias que eu devo oferecer para o meu paciente, tenho que explicar para ele como é que ele vai higienizar, o que ele pode ou não comer, que ele deve ficar em repouso, evitar coisas que aqueçam o corpo, como por exemplo, evitar exercícios físicos, evitar se expor ao sol, evitar alimentos muito quentes e muito duros. As suturas bem realizadas, então é importante que eu tenha feito sutura correta e que eu as remova no prazo certo. A higienização correta, que a gente ensine o nosso paciente onde ele pode higienizar, o que ele pode fazer, a clorexidina que ele vai usar ou não, o que ele vai usar para fazer essa higiene. E as medicações e antissépticos pós-operatórios. O controle e manejo da dor é fundamental para que o paciente tenha menor ansiedade, então o resultado seja melhor. Eu queria agradecer, pedir para vocês deixarem suas dúvidas no fórum, participarem, interagirem comigo. Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem falar comigo também pelo Instagram ou pelo meu site. Queria relembrar essa frase que eu usei na introdução dessa fase cirúrgica das nossas aulas, mas que é muito importante, do Henry Marsh, que eu acho fundamental a gente relembrar. Eu vou ler para vocês, é preciso 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia. 3 anos para saber quando é preciso fazê-la e 30 anos para saber quando não se deve fazer uma operação. A gente está sempre em constante aprendizado e é importante que não force nenhum tratamento para o nosso paciente, tenha sempre consciência de que a gente está aprendendo e a gente quer o melhor para o nosso paciente. Esses foram os livros que eu utilizei como referência. Queria agradecer a atenção de todos e a gente ainda tem a próxima aula de suturas. Não percam e não deixem de ver as próximas aulas. Até mais! Ok.